E aí? Firme? Não. Futebol. Ovo batata. E aí, beleza? Tranquilo? Fazer esse vídeo aqui estilo selfie, segurando a câmera, porque vai ser da hora. Hoje, falar sobre português. Tem muita gente que manda umas mensagens no WhatsApp, ou colocam no Facebook, ou no YouTube, e assassinam o português. Seria por falta de leitura, né? A maioria das pessoas não tem costume, o hábito da leitura, escreve muito abreviado com essa vinda das redes sociais cada vez mais, desde o MSN, Orkut, Facebook. que agora o WhatsApp. Aí vai colocar, por exemplo, meu Deus do céu, coloca MDS. MDS, lembrando que é uma sigla minha, tá? Registrado. E aí coloca lá. Só que meu Deus do céu escreve meu M, né? Deus, um D maiúsculo. Somos país laico, né? E céu é com C, não com S, mas as pessoas colocam com S, MDS. E aí colocam, por exemplo, verbos sem o R. Por exemplo, eu vou ficar aqui. Só que a pessoa escreve. Eu vou, fica aqui. As pessoas deveriam se dedicar pelo menos 5 minutos, 10 minutos para ler, né, para tornar-nos um país mais culto. Porque, gente, tem muita gente que vai fazer redação para concurso, para emprego, iniciativa privada, e passa vergonha, não sabe como escrever, porque a vida toda no WhatsApp escreve de forma abreviada. Eu achei alguns comentários em vídeos de famosos, né? Entrei nos que tem mais comentários, né? Felipe Neto, Mike021 e alguns outros. E as pessoas fazem uns comentários com português horrível que dá até ânsia de ler, ou então dá umas boas risadas. E outras pessoas tiram sarro e falam, Professor Pascoal. mas não, gente. Tem alguns gringos que vêm pra cá que falam assim, Nossa, vocês não sabem falar o seu próprio idioma. é certo que o Brasil, português, ele é o idioma mais difícil de se aprender. Até porque temos muitos significados para uma só palavra, ou então o contrário, né? Muitas palavras para uma coisa, que significa a mesma coisa. No inglês, por exemplo, e outros idiomas já não. E fica aí a dica. Como exemplo, eu vou comentar alguns comentários. Comentar alguns comentários, da hora. Redundante, quase. E aí, esse comentário primeiro aí. O filho fuma e os país que fica brisado. Esse comentário eu tirei do Porta dos Fundos, né? Do último vídeo deles. Eu não gosto muito do Porta dos Fundos, mas vira e mexe eles conseguem postar alguma coisa boa. Antigamente eu era fã, Maurício Meirelles. Era fã deles e postava, eu acompanhava pra caramba. Depois eu acredito que, na minha opinião, eles ficaram muito apelativos e eu parei de acompanhar. Eu me desinscrevi já faz algum tempo. Aí eu Mais um, menos um. mas se 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões pensarem da mesma forma, eles vão se desinscrever. Então cada um dos inscritos é importante para determinado canal. E aí, primeiro, ele escreveu país, com acento, né? Em vez de paz. Que fica brisado. Porra, cadê o plural? Seria, pelo menos, que se ele escrevesse que ficam, ou os pais, que ficam brisados. As pessoas tiram essa. A maioria das pessoas escreve no plural, fala os meu, Os pai. escreve dessa forma. Não coloca S, não coloca um M, não fazem o plural correto. Uma outra, eles fumarão antes se viu a outra comendo na larica, depois rindo a toar. Isso aí já dá pra... Eles fumarão. Ele quis dizer com certeza, eles fumaram, com M. Você viu, no caso ele quis dizer você viu. Se queres colocar na gíria, pelo menos colocasse com C, né? C, C-E, você viu? Pelo menos entenderia, né, que era gíria. Ou VC, né, que é o mais usual. A outra comendo na larica, porque não sabe, larica, né, uma gíria pra fome, o drogado usa. Depois rindo a toar. Pô, separa, né? A toa. Canal mais chato do mudo. Não dá nem pra falar que é do mudo. Mundo. Talvez escreveu na pressa ou não, né? Tem gente que realmente não sabe. Escreve mudo com L. Nesse caso aí. Outro comentário. Uma vez eu liguei a cabeça de crédito da minha mãe. Foi a pior surra que eu já tomei de chinelo. Se inscrevam no meu canal. Aí fica difícil até comentar porque
a pessoa não usa vírgula, não usa ponto, nada, não dá pra entender o que ele quis dizer. Eu usei a cabeça de crédito, talvez ele quis dizer o cartão de crédito e não percebeu que escreveu cabeça, porque talvez estava pensando na cabeça. Pensando na cabeça. Minha mãe foi a pior surra que eu já tomei de chinelo. Se escrevam, é pra escrever. Se é inscrevam, é IN. Inscrevam, é nasal. Escreva é pra escrever. Tem gente que posta direto, né? Se inscreva no meu canal. Ah, me desinscrevi. Ah, não sei o quê. Outro, inclusive, coloca ali, ó. Tá perdendo inscrito, Mike. Para com isso. Perdendo, pô. Perdendo. Cadê o D nessa porra? Inscrito, Mike. Para com isso. Para de falar palavrão. Minha filha pediu pra parar de falar palavrão. Eu falei que vou tentar. Como vira esse, os comentários é do Mike021, tá? Do post que ele faz com o namorado da interesseira. Achei muito bacana e tal, mas muita gente fala que é fake. Realmente, parece. Mas eu não vou jogar aqui esse mérito, não. Não cabe a mim. Mike, tira um fio de energia e coloca de um lado e de outro do portão. Aí só é tocar e toma um choque daqueles. Meu pai tem uma granja, aí ele colocou tela ao redor da granja e continuava entrando bichos pela tela. Aí ele colocou um fio. Fio com L! Fio é com O. E o cara coloca ponto sem entrar em nada, vários pontos, parece que ele tá editando um título, né? Ficou horrível, não dá pra entender quase nada que o cara quis dizer. Mas no final do amor, dá pra entender. O cara quis dizer que o pai dele tinha uma granja, que entrava bicho, colocou a cerca elétrica e dá a ideia pro Mike fazer a mesma coisa. Não entendi nada. Eu quase não entendo porque você colocou entendi. Entendi. Consegui entender. Que vídeo mais horrível da Melody. Esse comentário aí foi o react que o Felipe fez da Melody, quebradinho de lado. Aí a pessoa coloca: que vídeo mais horrível. Cadê o H? Horrível é você escrever sem H. E quer falar, vídeo mais horrível. Dá exemplo. Mundo da Bola, que é um cara que postou lá um canal. Aí respondeu pra esse Mundo da Bola, o cara que postou. Mundo da Bola, cala a boca. Descrever bem que ele fala no vídeo que alguns querem acabar com o canal dele. Aí tá o exemplo que eu falei das pessoas que não usam R, não usam U. Ó, cala a boca, descrever. Descrever é... Vamos descrever, né? Tem descrever, tem descrever. Eu não entendi o que ele quis descrever. Com certeza ele quis dizer desinscrever. Querem acabar com o canal dele. Ô, gente, plural, né? Vídeo que alguns querem acabar com o canal dele, é o correto. Pra penúltima. KKKKK, Anitta versão baixa renda. Eu rir muito. Não tem R aí! Quando tem R a pessoa não usa, e quando não tem ela usa. É tudo o contrário. Ri, eu ri muito. Não tem R. Aí fica eu rir muito. Eu usaria eu rir se fazer eu vou rir, porque é verbo. E por último, nariz entupido. Vamos ler conforme foi colocado. Nariz entupido. Seria com Z, né? Nariz entupido. Lembrei agora, ele tá falando da música da Melody, justamente da quebradinha de lado, outro comentário lá. Que o Felipe Neto fez o react lá e tá nos comentários dele. E aí, tem gente que perde entrevista de emprego justamente por causa disso. Poder dar uma lida, livros, jornais, leem mais pra melhorar o seu português falado e escrito. Gramática, ortografia, pesquisem curiosidades na internet mesmo, sites confiáveis como o soportuguês.com.br. E aí, porque junto, porque separado, porque com acento, sem acento, diferença entre gramática e ortografia. Treinem algumas coisas, por exemplo, que tem dificuldade de falar problema, fala problema ou problema. Tem muita gente que fala problema, passa despercebido. Mas dá uma pesquisada em testes, né, exercícios locais pra melhorar. A gente até economiza com fonoaudiólogo, porque tem gente que não consegue falar corretamente. Nem é por ser inculto, é por fala presa, sei lá, é por um problema fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo, não sei se é um médico, não é minha praia. Não é minha praia entender de fonoaudiologia. Enfim, é um problema de fono, melhor. E aí, mas treine, né? Fica. Eu sempre passava assim pra pessoa que não consegue falar problema, ficar pro. Aí falar rapidinho, né? Consegue falar cru, então fala curu. Aí daqui a pouco vai treinando. Treina o que ele consegue falar, ouve, grava como você fala, de repente, pra ouvir da forma que está
saindo para as outras pessoas e ver onde que você precisa melhorar. Beleza, gente? Valeu aí, abraço, não se inscreve, dá um joinha, obrigado por assistir e tamo junto!